dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que essa declaração, ó Deus, não seja apenas uma repetição de palavras, mas que seja o anseio do nosso coração, Senhor. Queremos sair hoje, dessa manhã, com a vida tão mudada, tão transformada, tão apaixonada pelo Senhor. Não seremos destruídos, Senhor, porque conhecemos o Senhor e o teu grande amor. Conceda ao pregador tua sabedoria, tua graça e a tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Abra sua Bíblia. Como temos visto nessas últimas mensagens, Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, o versículo de número 6. Oséias, capítulo 4, o verso de número 6. Nós precisamos sempre, quando nos aproximamos da palavra, temos que ter o entendimento que nós seremos mudados e transformados. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, à imagem do Senhor. O propósito final do Senhor é que eu e você possamos ficar tão parecidos com o Senhor Jesus. A palavra nos transforma. Deus nos deu a Bíblia, não foi simplesmente para nós estudarmos a Bíblia. Ele nos deu a Bíblia porque ela é a palavra do Senhor e ela nos transforma. E o ponto final dessa transformação é que um dia nós haveremos de vê-lo tal qual ele é. Quando diz aqui o texto, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo de Deus, ele diz o meu povo, o povo que come do pão, que bebe do cálice, o povo que tem o Espírito Santo, o povo que nesses dias tem recebido tanto do Senhor, mas diz a palavra, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em pedagogia há uma máxima que diz assim, só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Quando você ouve a palavra, mas se ela não mudar a sua vida, ou você não permitir também que ela venha mudar a sua história, passou. E aqui diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas qual o conhecimento? No capítulo 6 de Oséias, Oséias capítulo 6, o verso 3, que conhecimento? Diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é conhecer os fatos do Senhor. É verdade que tudo aquilo que Ele fez demonstra aquilo que Ele é, e passamos a conhecer o poder do Senhor. Mas eu não posso conhecer apenas os feitos do Senhor. Eu tenho que conhecê-lo. Tenho que conhecê-lo. Tenho que conhecê-lo. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele.
é a nossa intimidade com Ele. E aqui diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas Ele mesmo repete dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, a falta desse conhecimento traz destruição. Muitas vezes a pessoa diz: é o diabo destruidor. É destruidor, sim. São os demônios. Tudo bem, tem demônio que destrói. É minha sogra, é o governo, é isso e aquilo. Quando você lê Daniel capítulo 11, o verso de número 32. Daniel capítulo 11, o verso 32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus, sabe, Jesus, Ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. O Espírito Santo não se parece com Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo veio para habitar em nós. Não é para você sentir, falar assim: senti uma visitação do Espírito. Querido, visitante, tem pessoas que vão na minha casa me visitar. Eu abro a porta, ele entra, fica comigo ali um pouquinho, toma um cafezinho e vai embora. O visitante é aquele que vem e vai embora. Mas ele veio para morar em nós. Quando você tem o conhecimento que você é o templo do Espírito Santo, que Deus mora em você. O culto, que hora que termina o culto? O culto começa no momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. O culto começa. Sabe quando é que o culto vai terminar? Nunca. Ele apenas vai mudar de lugar. Hoje você cultua no planeta Terra. O dia que você fechar os olhos, seu coração parar, você vai cultuar o Senhor em outro lugar, para sempre, por toda a eternidade. E conhecer o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Porque Deus, vamos falar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O inferno não começa depois que a pessoa morre sem Jesus. O inferno começa aqui. O inferno é não ter Jesus. O inferno é não ter Jesus. Não existe. Muitas vezes você fica imaginando o inferno. O inferno, enquanto a pessoa não tem Jesus, o inferno começa aqui, como o céu começa aqui. O conhecimento dele muda completamente as nossas decisões, o nosso casamento, a nossa saúde, as nossas finanças, muda. É tão diferente. Não existe conhecer pela metade. Existe o conhecimento que vamos só alcançando. E cada vez, quando você olhar daqui, você contempla aquelas montanhas em volta da cidade. Você pode pensar: a cidade termina ali, Belo Horizonte termina nas montanhas. Ali é apenas um horizonte. Mas quando você sobe para aquele Belo Horizonte, lá em cima da montanha, você encontra o quê? Outras montanhas. E você encontra outras. E você vai. Este conhecimento dele. Nossa fé é essa intimidade com ele. E conhecer o Senhor. E à medida que você o conhece, você passa a se conhecer. Porque Jesus se revelou. Revelar, o homem não consegue revelar Deus. Não consegue revelar Deus. Um dia eu tinha um grupo cantando aqui tão bonito, preto no branco, eles cantavam: ninguém explica Deus.
Não tem explicação para Deus. Não tem explicação porque Ele escolheu nos amar. Não tem explicação para mostrar que somos a obra-prima da criação de Deus. Sabe? Os anjos. Você sabia que os anjos foram criados para adorar o Senhor e para te servir? Os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós, o governo do Senhor. E nesta manhã, possa o Espírito Santo abrir os nossos olhos para contemplarmos o Senhor. Jesus é chamado o último Adão. Quando você lê a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 45. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus é o primeiro de uma raça de redimidos. Jesus veio inaugurar esse momento novo. É por isso que a conversão é chamada novo nascimento. A conversão é uma mudança tão radical. No dia 19 de maio de 1966, eu nasci de novo. O meu DNA humano era o mesmo, continua sendo o mesmo. Não houve uma mudança assim. Eu não fiquei com o DNA de outro, não, mesmo, igualzinho. Mas o meu espírito, o que eu sou um espírito, eu tenho uma alma e moro nesse corpo. O novo nascimento acontece quando o nosso espírito, que estava morto, e morte não significa aniquilamento, destruição. Morte significa separação. Todos nós já nascemos separados de Deus. Quando nós atingimos a chamada idade da razão, quando nós já conseguimos fazer as nossas escolhas, aquele bebezinho que eu estava segurando ali, pequenininho, não tem consciência ainda de que significa pecado. Não tem, porque não alcançou a idade da razão. Mas no momento quando ele pode escolher, aí ele vai fazer a escolha, ou de ter a vida, ou viver separado com Deus. Então não existe isso. Aquela pessoa mudou de religião não adianta nada. Quando a pessoa converte, quando ela diz, Jesus entra na minha vida, Jesus entra. E ele passa a ser agora um outro tipo de gente. Ele é chamado nova criatura. Por isso a palavra diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criação. Deus vem morar nele, ele tem a vida de Deus nele. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo é novo para ele. Mas muitas vezes nós olhamos e achamos que o tudo é novo na pessoa, é só se ela parar de fumar e beber. Muitos acham só que fulano parou de beber, parou de fumar. Não. Ele passa a ter agora a vida, a própria vida de Deus nele. E Paulo, ele abria e falava o seu testemunho, e ele dizia, olha gente, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é Ele que vive em nós. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão significa aquele que tem a natureza de Cristo nele. Se eu falar a palavra elefante, você vai criar a imagem do elefante agora na sua imagem,
no seu cérebro, na sua mente. Você pode, se eu falar assim, imagine um elefante cor-de-rosa. Você está vendo um elefante cor-de-rosa? Imagine um elefante com uma fitinha no cabelo, na cabeça. Você está vendo? Imagine um elefante pulando corda. Você está me imaginando isso? Agora, quando você fala cristão, você tem que ver que agora é Cristo em você. É por isso que nós estamos aqui adorando o Senhor. Dá vontade da gente ficar o dia todo, não é assim? Dá vontade da gente ficar o dia todo. Não é porque era a Nívia que estava cantando, não. Podia ser eu que canto desafinado. Não é isso. Não é pela beleza da voz. É por aquilo que estávamos fazendo. O nosso louvor se transforma em um trono. Esse trono não significa uma cadeira incrustada de brilhante de ouro. É um lugar. É um lugar na nossa vida, no nosso coração. Nós cantamos, ó vem Senhor e toma o teu lugar. E o lugar dele é a nossa vida, é o nosso coração. Então, quando lemos algo aqui que está escrito, pois assim está escrito, tudo que está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas, olha aqui, o último Adão, este é o nome de Jesus. O último Adão é espírito vivificante. Jesus é o primeiro de uma raça de redimidos. Nós somos uma raça diferente. Normalmente as pessoas dividem os outros pelo puxadinho do olho, pela altura, porque alguns têm mais melanina do que o outro. Mas no mundo espiritual é tão diferente. Nós não somos a casca, nós somos o conteúdo. É o Espírito em nós. É algo tão diferente. A coisa mais bela que existe na face da terra. O homem que foi feito à imagem de Deus. A imagem de Deus, Ele nos criou. O pecado quebrou. O pecado do homem foi exatamente isso. Eu não quero. Eu quero viver. O homem quis. Por isso ele está existindo. Ele não está vivendo. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida em abundância. Vida abundante não é você completar 100 anos de idade, filho. Tem gente que chega a 100 anos um mortinho da silva. Vida abundante é esta vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Vamos falar? Eu tenho a vida de Deus em mim. Jesus, até a vinda dele, chamada plenitude dos tempos, tudo desde o jardim do Éden, todas aquelas figuras que estavam ali, desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, sentiu a culpa, a separação de Deus, ele quis resolver o problema dele mesmo, tampando a sua nudez com folhas de figueiras, e Deus disse, isso não vai resolver, não é assim. A religião é o esforço do homem para se apresentar a Deus, mas tudo foi em vão. Lá no jardim do Éden, cordeiros com certeza foram mortos ali. O sangue foi derramado no chão. E Deus tomou aquelas peles daqueles animais e cobriu a nudez do homem. Para o homem, ele via apenas aquela vestimenta feita com peles de animais. Mas Deus via, não Adão e Eva com aquelas roupas. Ele via Jesus cobrindo aquelas. Compreende? Jesus começou uma raça nova. Por isso ele é chamado o último Adão. Ele não é o segundo Adão, é o último. Porque depois da sua morte e da sua ressurreição, começou tudo.
Não existe mais qualquer figura. Todo o Velho Testamento era como essa construção desse prédio aqui. Isso aqui estava antes cheio de andaimes, e eram andaimes, e andaimes, e andaimes, e andaimes. Só os alicerces aqui furaram buracos assim de 20 metros de profundidade. Cheio de andaimes. Mas os andaimes ficaram aqui durante um tempo. Quando a construção ficou pronta, os andaimes foram tirados. O Velho Testamento é esses andaimes, as leis, tantas coisas, todas elas prefiguravam a vinda de Jesus com a vinda dele. Acabou. Qual que é o dia de guardar? A gente guarda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem gente que fica brigando, é um dia, todo dia é dia santo, querido. Todo dia é dia santo. Quanto que eu tenho que dar de oferta? Querido, você vai dar o que você quiser em amor ao Senhor. O dízimo é 10%? Não, querido, o dízimo é tudo. Você entrega 10%, é só para mostrar que você o tem como Senhor. É algo tão diferente. A nossa fé não é um estatuto de doutrinas, é esta comunhão. E você tem que se ver tendo essa mesma natureza. O último Adão é esse Espírito vivificante. Aquele dia, 19 de maio de 66, a minha história que vinha aqui fez assim e voltou para a vida de Deus. É algo tão glorioso isso. Quando você vê o próprio Senhor, em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, Apocalipse 21, o verso de número 6, ele é chamado o Alfa e o Ômega, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O alfabeto grego, a primeira letra é o Alfa, a última letra é o Ômega, a primeira e a última. Por que ele usa essa expressão Alfa e Ômega? Por que usa letra assim? Por quê? Porque nós escrevemos. E ele escreve para nós, dentro dessa primeira letra e a última letra, você escreve a história da sua vida. E a história da sua vida, quando tem Jesus no começo, deve ter no fim. Se você tem Jesus no começo, significa que o meio também tem. Alfa, para você, desde o seu nascimento até o Ômega, faz um círculo completo. Jesus é o início e o fim de todas as coisas. A palavra diz que hoje nós devemos viver de um modo tão diferente. Disse, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Mas como que você vê Deus? Você o vê. Jesus disse, quem vê a mim, vê Deus. Tudo é tão diferente. Tudo passa a ser diferente quando esse entendimento toma conta. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta do conhecimento destrói, mas o conhecimento do Senhor muda completamente tudo. Nós somos aquilo que nosso corpo, nós comemos as coisas, os alimentos, arroz, o feijão, a abobrinha, o angu, a carne moída e tudo isso. Mas Jesus, ele exemplificou um alimento que seria aquele único, que iria sustentar completamente toda a nossa vida. E ele se identificou como esse alimento essencial. Ele disse assim, em João 6,35. Abra comigo, João, capítulo 6, o verso de número 35.
ele diz assim, João 6:35. Ele diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele não estava referindo aqui simplesmente a esse pão feito de trigo, feito de soja, ou água H2O. Não, não. O nosso corpo precisa desse tipo de combustível, se pudermos falar assim. Mas não é o nosso corpo que é. Eu não sou o que o meu corpo diz que eu sou. Eu sou um espírito. E a palavra diz que como a corça suspira pelas correntes das águas, o salmista dizia: por ti a minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus, minha alma tem sede de Deus. O coração do homem clama por isto. E Jesus vem afirmando exatamente essa resposta. Em João 6, o verso 35, ele diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Ele não diz: eu sou o pão que dá a vida. Eu sou o pão da vida. Você é o que você come. Quando Ele é o banquete da sua vida, e Ele diz: o que vem a mim jamais terá fome. Jamais terá fome. Você sabe, se você está bem com Deus, é se Ele te satisfaz mesmo. Se tem alguma coisa que traz mais prazer a você do que Ele não é o seu prato predileto. Ah, pastor, mas eu vou ser crente assim, minha vida não vai ter prazer. No início da fé cristã, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada disso para pregar o Evangelho. Mas as pessoas vinham para Jesus. Em menos de 100 anos, em Atos 19:10 diz que toda a Ásia conheceu o Senhor. Eu estava com meus netinhos ali, outros nenéns, e crianças assim, junto com seus pais, eram levadas lá para os coliseus e eram mortas. Um espetáculo para as pessoas assistirem. Por quê? Houve um momento que Roma foi iluminada pelos cristãos. Eram amarrados em postes, passavam pinche e colocaram fogo. Ninguém era masoquista, não era isso, eu quero sofrer. Mas eles sabiam da realidade da vida de Jesus neles. Nós temos orado por algo, uma coisa chamada reavivamento. Re significa 2 vezes. Minha mulher chama Renata, significa renascida. Renata, nascida 2 vezes. Quando lemos aqui Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Esse alimento essencial. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E hoje nós cantamos muito sobre isso, que Jesus é esse fundamento. Jesus para nós é essa pedra angular. Em Efésios capítulo 2, o versículo 20. Efésios capítulo 2, o verso de número 20. Efésios 2, 20. Essa pedra é essa base que sustenta, que segura. Diz aqui, Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, o quê? A pedra angular. Jesus é a pedra angular.
É aquela pedra que fecha, é aquela pedra que segura as outras pedras, é aquela pedra que nada consegue abalá-la. O prédio não cai quando a pedra angular está no seu lugar correto. Em nossa história é assim também. Nossa fé não é para viver em cima de uma areia movediça. Nossa fé não é para ficar em cima de alguma coisa que qualquer vento destrói. Por isso que a palavra diz para termos muito cuidado. Há tanto vento de doutrinas. E as pessoas que não estão firmadas sobre Jesus são levadas por ventos e ventos de doutrinas. Doutrinas que não têm nada a ver com o Evangelho. Muitas vezes meu espírito chora em ver muitas vezes as pessoas dando testemunho na televisão de determinadas igrejas, que o testemunho delas é tudo menos de Jesus. É apenas assim: aí eu não tinha um carro, agora eu tenho carro. Antes eu não tinha casa, agora eu tenho 3 casas. Antes doía na minha orelha, agora não dói mais na minha orelha. Querido, essas coisas são coisas. O que é permanente, o fundamento da nossa fé é essa rocha irremovível. Por isso Jesus, essa pedra angular, é a base segura para a vida. As coisas ficarão e permanecerão aqui. Não significa que Deus quer que você tenha uma vida miserável como um mendigo, não. Ele quer que você tenha prosperidade. Mas o que adianta você ter prosperidade, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é perder a alma só indo para o inferno depois que você morrer, não. É perder a alma aqui. Há tanta gente que tem tanta coisa, mas perdeu a alma. Enquanto a alma não estiver ligada com o Senhor, enquanto a pessoa não nascer de novo, ele não tem a vida. A pedra angular, Jesus é esta pedra angular. É essa base segura, querido. Por isso diz, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você está firmado, irremovível, irremovível. Em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 4, um dos nomes, são tantos nomes do Senhor. Ele é um único só, único ser, mas ele vai se revelando. Está escrito, 1 Pedro, capítulo 5, o verso de número 4, diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da vida. Jesus, Supremo Pastor. Vamos falar? Jesus, Supremo Pastor. O desejo do meu coração é sempre um. Eu quero ser um bom pastor para os irmãos. Quero ter vida, quero ter integridade, caráter. Mas só Ele é chamado o Supremo Pastor. Ah, quem vai pregar na igreja? Ah, não, hoje o pastor Márcio não vai. Vai o zelador da igreja que vai pregar. Aí a pessoa faz uma escolha. Não, eu queria ouvir. Ah, não, vai ser o Billy Graham que vai pregar. Olha, vamos lá. Mas tem um entendimento. O pastor não é pregador. Ele pode ser pregador. Ele até pode pregar. Pastor não é título. Pastor é apenas uma função. Esse, chamado Supremo Pastor. Quem é o pastor da igreja da Lagoinha? Jesus. Nunca tenha essa compreensão. É Ele que se revela. É Ele que mostra. Se pudesse mostrar a carteira de identidade dele, ele não tem. Mas ele é assim, é o Supremo Pastor. E ele diz que o Supremo Pastor
é chamado o bom pastor. E ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando ele diz: meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quantas pessoas você encontra pelo mundo afora? Para cada pessoa que está hoje dentro de uma igreja, tem 4 que já estiveram e não estão mais. E muitas vezes quando você pergunta por quê? Por que você desviou? Tem 1000 razões, mas quase sempre vai apresentar uma. E toca o pastor. Porque aquela pessoa tinha aquele pastor como referencial total da vida dela. E quantas vezes situações acontecem e a pessoa vai embora. Jesus se revela como o supremo pastor, como protetor, aquele que protege, aquele que sustenta, mas é aquele que guia. Jesus, ele sempre dizia, qualquer pessoa, ele dizia: vem após mim. Ele sempre dizia: vinde após mim. Mas esse ir após ele, não tem nada de andando atrás dele com minhas pernas, não. Não é um andar literal. Era seguir os seus ensinos. Era seguir o seu exemplo. Ele diz: vinde após mim. E ele disse: eu vos farei. Ele vai mudando a gente. É quando vamos seguindo a Jesus e seguir o Senhor de bem perto. Seguir dele bem pertinho. De vez em quando a Renata passa um perfume. E quando eu abraço a Renata, sabe o que acontece? Aquele perfume passa para mim. Passa para mim. Passa para mim. Sabe, Jesus como esse pastor, aquele que você anda com ele, aquele que ele disse: eu sou o supremo pastor. O supremo. É o top do top do top do top do top do top. Em muitas ocasiões, você pode passar por circunstâncias delicadas. Nem eu, nem os pastores da igreja iremos conseguir ficar junto de você às 24 horas, todos os dias. Mas o Supremo Pastor fica às 24 horas. Nesta hora eu só posso estar aqui. Eu não consigo estar aqui agora e no CTI, ao lado de um irmão que está morrendo. Não consigo. Mas o Supremo Pastor consegue. Jesus, esse Supremo Pastor. Quando você tem esse entendimento, algo começa a encher a sua vida. Tendo a compreensão que nós estamos aqui só de passagem. Um dia, todos nós vamos partir, não é verdade? Todos nós. Mas Jesus, ele é chamado de um nome tão diferente. Em Colossenses 1, verso 18. Colossenses, capítulo 1, o verso 18. Ele é chamado o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1, 18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele leva-nos à ressurreição e à vida eterna. Primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ah, pastor, mas Lázaro,
o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo morreram e ressuscitaram. Não. Ali não foi bem uma ressurreição, foi uma revivificação. O que significa isso? Que Lázaro ia morrer depois. O filho da viúva de Naim morreu depois. A filha de Jairo morreu de novo. Mas essa ressurreição significa que nunca mais a pessoa vai morrer. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, o quê? Quem crê em mim, o quê? Ainda que esteja o quê? Morto, o quê? Viverá. Jesus foi para nós e continua sendo o primogênito dentre os mortos. Ele não vai morrer mais. Se existe algo que é difícil nós entendermos, porque não é tão natural isto. Mas Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Era um corpo que podia entrar, atravessar paredes. Mas era um corpo que assou peixe para os discípulos. E ele mostrou, as únicas coisas que ele mostrou do seu corpo para os discípulos. Disse: coloca o dedo aqui, vê as minhas mãos, vê o meu lado que foi traspassado. Jesus, queridas, nossa vida aqui, nós somos aqui, como chamamos, a Bíblia chama, somos peregrinos e forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. Você olha para mim e diz: olha, pastor, Deus já livrou você 2 vezes da morte. Não foi 2 não, meu irmão, não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes eu estava dirigindo e de repente eu dei uma guinada assim, porque senão o caminhão passava por cima. Compreende? Quantas vezes, se você está vivo, é porque Ele continua tendo um propósito para a sua vida. Mas você tem esse entendimento: aqui não é a minha casa permanente. É este o nome dele, primogênito dentre os mortos. Vamos falar? Primogênito dentre os mortos. Outra vez, primogênito dentre os mortos. Aquilo que Jesus é, Ele o soberano, o Senhor, Ele é Deus. E Ele é o primogênito. Ele é o Filho unigênito de Deus. O único Filho unigênito. Mas Ele não é o unigênito entre os mortos. Ele é o primogênito. Os irmãos estão entendendo? Oi, oi. Está claro? Jesus é o Filho unigênito de Deus. Mas Ele é o primogênito. Primogênito. Primogênito dentre os mortos. Todos aqueles que morreram, que você viu na Bíblia, que eles receberam o quê? Revivificação. Lázaro estava 3 dias já cheirando mal, de repente, secou todo aquele mau cheiro, desapareceu. Olha só, estava ali cheio de vida. Mas ele morreu depois. Ele é o primogênito. Nunca mais vai morrer. E eu e você, meu irmão. Você está aqui, mas você não é daqui. Jesus. Capítulo 10 de João, o versículo 11. João capítulo 10, versículo 11. Um dos nomes tão lindos do Senhor. Ele é chamado o bom pastor. E ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não há, querido, momento
que Ele não esteja ao seu lado. Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe quando você ora, contando a Deus: ó Deus, eu estou desempregado, ó Deus, está acontecendo isso comigo, ó Deus, está acontecendo mais isso. Você fala para Deus, não é para Deus descobrir o que você está passando. É para você saber que Ele sabe. Você confessa seus pecados a Deus, não é para Deus descobrir. O quê? Você assistiu aquele filme? Você assistiu aquela novela? Você falou aquele palavrão? Não. É para você saber que Ele sabia. Ele já sabia. E que ali na cruz, todos estes pecados vieram sobre Ele. O bom pastor, é Ele que dá a vida. Dá. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não deu. Ele dá, Ele dá, Ele dá, Ele dá, Ele dá. Quando diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É este conhecimento quem é Jesus. É a falta do conhecimento daquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Quando você lê em Hebreus capítulo 13, a partir do verso 20 e 21, Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21, ele é chamado o grande pastor das ovelhas. Ele é pastor, igual eu já mostrei. Mas agora ele usa essa expressão assim: grande. Grande porque ele guia, é aquele protetor que você pode confiar. Hebreus 13, 20 diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Pode dar um aplauso a Ele. É Ele. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Muitas vezes as pessoas ficam querendo assim: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero andar na vontade de Deus. Deus só tem uma vontade. Sabe qual que é? É que você o conheça. Só isso. A vontade dele é uma só: que você o conheça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só isso. À medida que você cumpre isso, de conhecer o Senhor, o resto vem de uma forma espontânea. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E você conhecendo vai conhecer o caráter dele. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele diz: sois santos porque eu sou santo. Então a vontade dele, se você passa a conhecer Deus, conhecer o Senhor, é tudo, é tudo. Esse conhecer o Senhor traz
ao seu coração essa certeza tão gloriosa. E ele é chamado também Jesus, o sumo sacerdote, até a vinda do Senhor. Os judeus, na semana passada, estavam comemorando a Páscoa. Aí comem aquelas comidas lá, quando estavam ainda no Egito, e ervas amargas, pão misto, pão daquele jeito, tudo isso. Mas havia algo tão singular, que eles deviam colocar nos umbrais das portas apenas o quê? O sangue de um cordeiro. Um sangue em cima dos lados, formando a cruz. A Páscoa significava passagem, passagem. Quando toda a morte veio cobrindo o Egito, as casas que tinham a marca do sangue ficaram incólumes. Não era que as pessoas lá dentro tinham a vida certinha, não era que lá dentro não tivesse pessoa que não fosse adúltera, não é que lá dentro daquela casa tivesse pessoas que fossem assassinas, nada disso. Tudo o que precisava ter na casa era o quê? A marca do sangue. Só isso. Trazia o livramento. Eles foram poupados não por causa do comportamento ou da vida que tinham, que eram tão santos e tão íntegros, porque não eram. Porque eram apenas o quê? O que Deus vê e o que Deus continua vendo em nossas vidas é apenas a marca do sangue. Essa aliança que eu tenho, minha esposa tem. Todas as vezes que eu olho, eu só me lembro dela. Só da Renata. O sangue é uma lembrança. Não é para Deus lembrar, é para você lembrar que Ele te vê. A aliança não é que Deus perdeu a memória e precisava ver. Era para você saber, como os judeus precisavam saber, que do lado de fora, naquela noite que iria cobrir a terra com tanta desgraça e da morte, levando todos os primogênitos à morte, a casa que tivesse o símbolo do sangue, nada iria acontecer. Assim é na nossa vida. Você tem uma aliança com Ele. Você é membro da igreja da Lagoinha não é porque você tem uma carteirinha da igreja. Essa carteirinha apenas te faz lembrar, sou membro da igreja. Mas você precisa ter essa compreensão. Jesus, Ele é chamado o sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 13. Os versos de número 20. Hebreus 3. Hebreus 3. Os 4 primeiros versículos. Hebreus 3. É aquele que realizou um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Hebreus, capítulo 3, diz assim: por isso, irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Jesus, ao mesmo tempo, Ele era o sumo sacerdote e Ele era também o quê? O sacrifício. Ali na cruz, se Jesus não tivesse dito assim: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito,
ele não morria. Ele não morreria. Ele entregou. Ele diz, a minha vida eu a dou. Ele deu. Porque ele era a vida. Ele teve que dizer, Pai, nas suas mãos eu entrego. Então ele não morria. Quando a palavra diz, meu povo está sendo destruído porque falta esse conhecimento. Quem é Jesus? E isso constrange o nosso coração. O amor dele para conosco. E naquelas horas, filho, que você estiver passando por situações assim, delicadas, confusas, é hora de você, mais do que nunca, reconhecer quem é que vive em você. É a esperança da glória, o que tem realidade na sua própria vida. Eu queria que você se colocasse em pé agora. Nós vamos parar aqui, porque Jesus é tão rico, tão lindo, tão glorioso, que hoje à noite eu vou chegar até o número 21, mas é bem mais do que 21 títulos. Eu queria que você repetisse comigo, desde o 1 até o 9, o que vimos nesta manhã, para conhecimento. Vamos falar junto? Quem é o Senhor? Adão. É o último Adão. 2, o Alfa e o Ômega. 3, o pão da vida. 4, pedra angular. 5, supremo pastor. 6, primogênito dentre os mortos. 7, bom pastor. 8, grande pastor das ovelhas. 9, sumo sacerdote. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Filho, se você conhecer Jesus, você tem tudo. Ele é a fonte de tudo que nosso coração carece. Vamos dar nossas mãos pelos corredores. Nós vamos cantar adorando o Senhor agora, uma música. E logo em seguida, nós vamos ter um momento tão precioso. Mas eu gostaria que ninguém saísse, ninguém. Ah, mas eu vou perder meu avião, querido. Se perder é porque Deus quer que você perca. E depois você vai agradecer tanto porque perdeu. Não tenha nenhum tipo de... Não. Descanse, descanse. Religião é assim, tem horário para começar e terminar. Nossas reuniões começam e terminam. A gente tem um horário que eu sei que você tem série de compromissos. Mas não deixe agora que você perca, sabe? Existem momentos assim que é aquela onda da graça do Pai. E você não pode ficar do lado de fora. Não pode. Levante a mão desse irmão para ele não se sentir sozinho. E adore.